Shalom, shalom, então a você que nos acompanha. Eu sou o Rabino Mateus Andona Guimarães, aqui de Dallas, mas ministrando desde a Har Etzion, da Sinagoga Har Etzion, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E hoje um dia muito especial porque vamos ministrar sobre um tema que eu tenho certeza que você já fez essa pergunta em algum momento dos seus estudos. Dê uma olhada aí. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Mishpatim, que é Êxodo 21 a 24, 18. E o tema é os gentios e a Torá. Os gentios e a Torá. Eu quero começar dizendo a você que quando eu me refiro ao termo gentio, eu estou me referindo à expressão em hebraico goi, que é o termo utilizado para quem não é judeu. Goi quer dizer nação, Israel às vezes é até chamado também do mesmo termo, né? Goi Kodesh, nação santa, Deus fala lá para o povo de Israel, no livro de Shemot, Êxodo, mas nessa paraxá, para fins didáticos, o termo gentio vai ser a mesma utilização que é usada pelos apóstolos no Novo Testamento, que é o quê? Aquele que não é de origem judaica. Então, aquela pessoa que não é de origem judaica, ela não tem uma etnia judaica, ela é uma pessoa que é gentia, ok? Ela tem uma origem gentílica. Um gentio não é um termo pejorativo, não é um termo diminutivo, é apenas um termo que designa quem é judeu e quem não é judeu. E as escrituras fazem essa divisão. Você tem o povo de Israel e tem as nações. Então é essa designação que eu estou fazendo aqui. E essa designação, ela continua mesmo depois da vinda de Yeshua. Ah, Mateus, você esqueceu-se lá de Gálatas capítulo 3, onde Paulo termina o capítulo dizendo, portanto, não há mais homem nem mulher, não há mais mestre ou senhor, não há mais judeu ou grego. Todos somos, né? Vocês também são filhos de Abraão mediante a fé. Vocês que citam esse versículo, vocês mesmos respondem a si. Por quê? Se não há mais judeu nem grego na nova aliança, também não há homem nem mulher. Você vai entrar num banheiro lá que tem placa feminino? Você sendo homem, você não vai fazer isso. Você tem na sua igreja um congresso de mulheres, os homens vão frequentar também? Então, se existe homem e mulher na nova aliança, também existe ainda judeu e não judeu. Judeu e gentio. Paulo está referindo-se à salvação, ao acesso à redenção. Não está falando em relação a responsabilidades e propósitos, ou a distinções naturais. O judeu quer dizer aquele que é da linhagem de Abraão em Isaac. É uma linhagem, é uma etnia, é um povo, mas também é uma etnia. Assim como você não deixa de ser brasileiro quando aceita Yeshua, eu não deixo de ser judeu quando aceito Yeshua. Então essa distinção permanece. E o título da palavra é exatamente esse. Aquela pessoa que não é judia, não é da casa de Israel, o que ela tem a ver com a Torá? O que ela tem a ver com a Torá? A Torá aqui quer dizer os mandamentos, as instruções de Deus. Tá? Às vezes traduzido como lei, mas a tradução correta é instrução. Então, o que os gentios têm a ver com a Torá? Eu quero começar com um versículo dessa paraxá de Êxodo, no capítulo 24, finalzinho da paraxá, né, verso 7, onde temos ali a base para que você se relacione com os mandamentos de Deus. Você que não é judeu, você que quer saber mais sobre a Torá, você que está estudando, você que tem dúvidas. Eu não sou judeu, o que eu guardo, o que eu não guardo, o que eu acato, o que eu não acato, né? Estou falando aqui das leis da Torá, não estou falando de tradições do judaísmo, de leis da tradição judaica, da halachá, da conduta. Eu estou falando aqui de mandamentos claros na Torá e as suas adaptações feitas pelos rabinos, né? Que muitos mandamentos tiveram que ser adaptados, porque são antigos. Mas o princípio é vivo até hoje. Então, em relação à Torá, qual que é o relacionamento que você tem que ter com os mandamentos de Deus? A base está nessa paraxá, no final da paraxá, em Êxodo capítulo 24, verso 7, que é exatamente esse aqui, olha. Vou ler em hebraico para você, hein? Ó. Quem não fez ainda o curso de hebraico, entra lá no site escoladehebraico.com. Escoladehebraico.com. Mas eu vou ler para você, vou te ajudar, ó. Começa aqui, ó. Vaikar Sefer Habrit, Vaikra Beoznei Ha'am, Vaimru Kol Asher Diber Adonai, Naase, atenção nessa expressão, Naase Benishma. Naase Benishma. E tomou Moisés o livro da aliança, que é o livro, né, desde Gênesis até os 10 mandamentos,
e leu ao povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou conosco, faremos e ouviremos. Na sua Bíblia pode estar obedeceremos, que é uma tradução certa. Mas o original é ouviremos, ou seja, faremos e ouviremos. Qual que é o mais interessante nesse versículo, pessoal? É que o povo de Israel, primeiramente, se dispôs a fazer e depois ouvir. Lembra que ouvir pode ser um sinônimo de obedecer, compreender, entender. Porque no hebraico não existe um verbo para obedecer. Então a gente usa sinônimos. Então quando a Bíblia fala ouve Israel, quer dizer obedecer, quer dizer entender, né? Israel tem que andar no caminho de Deus. O que é andar? Obedecer. Então, como a gente não tem o verbo obedecer, a gente usa sinônimos. Então esse ouvir aí quer dizer obedecer, entender, compreender. Mas olha a ordem das ações. Primeiro, olha o entusiasmo do povo. Primeiro nós faremos e depois nós entenderemos. Então, eles meio que invertem a ordem natural. Eu quero fazer. A fé é prática. Eu quero cumprir, independente se eu entendo ou não. Porque eu quero agradar a Deus. Aí tem um segredo. Os gregos implementaram na mente ocidental o conceito de que você deve crer naquilo que você compreende. Então, na mentalidade grega, eu só posso acreditar naquilo que eu entendo. Então, a compreensão é o pré-requisito para a crença. Na cultura bíblica, não. Na cultura bíblica, ninguém tem que entender nada para poder obedecer. A gente primeiro obedece para depois entender. E isso tem que valer para você que é gentio, que está começando a descobrir aspectos da Torá, da lei, e quer ser abençoado por eles, por esses aspectos, da maneira correta. Então dê uma olhada aí comigo, olha. É comum buscar compreender algo antes de você se comprometer. Por exemplo, você vai assinar um contrato de um financiamento, é claro que você tem que saber tudo, você tem que estar compreendendo para poder assinar, se comprometer. Você vai fazer um contrato, você vai comprar um chip de celular. Você tem que saber o plano da operadora, você não vai assinar nada, você não vai se comprometer sem entender. Tudo bem, é assim no mundo financeiro, é assim no seu dia a dia. Mas no serviço a Deus não é assim. Por quê? Vou dar um exemplo. Só pode entender de liderança, só pode compreender de liderança quem liderar. Só pode dar aula de liderança quem é líder ou já foi líder. Só pode compreender o casamento quem se casar. O comprometimento com Deus afeta a nossa existência, mas exige o quê? Fé e confiança. Nós não podemos depender da compreensão para crer em Deus e na sua palavra. Eu não creio em Deus porque eu entendo tudo sobre Deus. Eu não creio na criação, no relato da criação em Gênesis, porque eu compreendo tudo à luz do cientificismo. Eu creio porque eu tenho fé, que é a palavra de Deus. Se eu compreendo ou não. É claro que, naturalmente, como ser humano, eu vou buscar a compreensão. Isso é natural, é o segundo passo. Mas o primeiro passo é crer. Eu obedeço, eu creio, e depois eu vou tentar entender. Porque se você inverte a ordem, como fazem os gregos, a coisa fica com muito risco de você crer, mas na verdade você está crendo numa percepção própria de Deus. Então, por exemplo, se você crê em Deus apenas o aspecto que você compreende sobre Deus, você está crendo não é em Deus, é na sua compreensão sobre Deus. Se você crê apenas nos mandamentos que fazem sentido para você, então você não está realmente aderindo aos princípios eternos que Deus criou. Você está buscando ali uma permuta. Então tem pessoas que chegam para mim e falam assim: ah, Rabino, vocês judeus têm restrições alimentares porque essas restrições dão saúde, né, para o seu corpo. Não, de forma alguma. Pelo contrário. Ó, meu irmão, eu já fui na Finlândia, ali, fronteira com Noruega, Suécia, e eu vi lá os descendentes dos vikings. Aqueles homens lá de quase 2 metros, mais de 2 metros de altura, né? Aqueles homens fortes, gordos, né? Gordos assim, no sentido de grandes e longevos, né? E, meu irmão, comem porco.
comem frutos do mar, né? E estão aí fortes. E aí eu vou lá no Mea Shearim, no bairro ultra-ortodoxo de Jerusalém, eu vejo lá meus irmãos judeus que vivem de uma forma restritíssima em relação à comida alimentar, não só guardam o que está na Torá, mas tudo que está na Halahá, né? Que lavam a carne, que tem aquela lição toda, tudo doente, tudo lá andando, caquético. Então, quer dizer, por que eu estou falando isso? Para te mostrar que não é o objetivo, não é ter saúde. Eu não guardo para benefício próprio, eu guardo porque eu quero agradar a Deus. Nascer benishma, eu guardo, faço, e depois eu compreendo ou entendo. Nós não guardamos as leis da Torá porque elas nos fazem bem. É claro que as leis nos fazem bem, a gente tem que ter fé. Mas eu não estou guardando porque eu estou sendo beneficiado em termos de saúde. Eu estou guardando porque eu quero agradar a Deus. E a obediência é a maior expressão de amor que você pode dedicar a Deus. Não é falar que ama a Deus. Hoje aqui nos Estados Unidos é Valentine's Day. É o dia de São Valentim, que é usado aqui como o dia dos namorados. E eu estava lembrando outro dia, né, que o conceito de amor no Ocidente é uma coisa muito distorcida. Amor é uma coisa assim, né? É meio metafórico, é um sentimento, é um feeling, né? Uma coisa que você tem, uma argachá. Mas no conceito bíblico hebraico, não. O hebraico, o amor é demonstrado através de ações. E olha só que Yeshua fala a mesma coisa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Não é o que fala que me ama. Não é o que chega lá em Mateus capítulo 7 e fala, Senhor, Senhor. Né? Não, é aqueles que guardam os mandamentos. Aqueles lá de Mateus 7 fizeram tudo para benefício próprio. Expulsamos demônios, pregamos o evangelho, não sei o que e tal. O que Yeshua fala? Eu não conheço vocês. Vocês vivem na iniquidade. O que é iniquidade? Anomia em grego. A é partícula de isenção, nomos é lei. Ou seja, afastem-se de mim vocês que vivem como se não existisse lei. A iniquidade no grego quer dizer isso. Sem lei. O sujeito está fazendo tudo para benefício próprio. Então o amor é demonstrado através da obediência, a maior ferramenta que nós temos. Então é importante dizer às pessoas, e aí vem, né? Os pastores ficam aí de cabelo em pé quando eu falo isso. Ah, mas ninguém é salvo por obras, ninguém é justificado por obras da lei. Eu sei, meu irmão, a lei não foi dada para salvar ninguém. A lei foi dada para direcionar, para ensinar como agradar a Deus, para te ensinar o que não agrada a Deus, para ensinar você o que Deus ama e o que Deus odeia. Sabia que tem coisa que Deus odeia? Para que você faça o mesmo, para que você entenda o que é ser santo. E nós temos que ser santos porque Deus é santo. É ordem. E não é só para judeu, não, é para você, porque tem no Novo Testamento. E para você saber o que é santidade, o que é ser separado para Deus, tem que entender a Torá, tem que procurar buscar e praticar a Torá, não só entender. Mas vamos lá então, ó. A fé, pessoal, ela não é só crença, ela é um estilo de vida. A fé não é só crença, é um estilo de vida. É a única maneira de compreender, e a única maneira de você compreender um estilo de vida é você praticando. Tem que assumir o risco e viver esse estilo de vida. Se fé é estilo de vida, Mateus, fé não é crença, fé não é religião, né? Na verdade, a fé tem muitos inimigos, o pior deles é a religião. Concordo 100%, essa frase do Rabino Shulam. A fé tem muitos inimigos, o pior inimigo da fé é a religião. Então, se fé é, na verdade, um relacionamento, um estilo de vida e relacionamento têm que ser vividos. Você não pode ficar só estudando sobre a Bíblia, sobre a Torá, sobre os mandamentos, você tem que viver. E em relação à Torá, nós temos uma premissa. Em relação à Torá, nós temos um conceito muito forte, especialmente para o gentio, que é usado inclusive no Didaquê. O Didaquê é um documento do primeiro século, atribui-se esse documento aos apóstolos, é a instrução que os apóstolos escreveram para quem não era judeu. Tá vendo? Mais uma prova que o gentio continua existindo depois de Cristo. Se os apóstolos tiveram que escrever um documento só para quem não era judeu,
Se os apóstolos tiveram que se reunir lá em Atos 15 para decidir o que o não-judeu ia continuar guardando da Torá, ia guardar da Torá, então é claro que a distinção continua. Né? Mais uma prova aí que Gálatas 3 não quer dizer que não existe mais judeu nem grego, quer dizer que quanto à salvação, não há distinção, nem para homem nem mulher, nem para judeu, nem para quem não é judeu. Mas olha aí, vamos avançar aqui. Ó. Qual que é essa premissa mor que você tem que saber em relação à lei de Deus? É essa aqui. Ó. A prática correta leva à experiência correta. A experiência correta leva à compreensão ou à teologia correta. Mateus, eu quero escrever sobre o Shabat, eu quero entender o Shabat, eu quero descobrir as belezas do Shabat, eu estou lendo todos os artigos dos rabinos, eu estou assistindo todas as palestras do Rabino Marcelo, eu quero entender sobre o Shabat. Irmão, você pode estudar aquilo que você quiser, se você não começar a celebrar o Shabat, você nunca vai descobrir as belezas do Shabat. Vai ficar tudo na sua mente, não vai passar nada para o aspecto de mudança de vida, você não vai se apropriar das belezas do Shabat, da bênção do Shabat, porque o Shabat só está na sua mente. Ele tem que estar na sua vida, ele tem que ser assim, sabe, aquela coisa que entra e na prática te abençoa. Então você vai, Mateus, eu quero ter essa experiência que vocês falam do Shabat. Então celebre o Shabat, porque a prática correta, mas tem que ser correta. Eu estou guardando o Shabat para eu ser salvo. Errado. A sua salvação não depende de celebrar Shabat. Eu estou guardando o Shabat porque senão eu vou para o inferno. Não, isso está errado. Eu estou celebrando o Shabat porque o pastor da minha igreja, que é de uma certa denominação, lá eles obrigam a gente a ficar sem fazer nada no sábado. Errado. Você não tem que guardar Shabat por causa disso. Se você quer ter a experiência certa do Shabat, pratique da forma correta. Celebre esse dia, dedique esse dia a Deus. Honre esse dia ao Eterno. Seja um dia feliz, um dia alegre, um dia que você dedica à sua família. Um dia que você adora a Deus, um dia que você cessa aquelas atividades do dia a dia e dedique-se a Deus. Você não tem que ficar em casa, você não é obrigado a guardar a halahá judaica, eu não posso acender luz, eu não posso ligar o carro. Não, isso aí não foi dado para você. Mas a bênção do Shabat você só vai entender se você tiver a experiência do Shabat. E uma vez que você tem a experiência do Shabat, aí você vai ter a compreensão certa. Aí você vai ter o quê? Você vai ter a teologia correta. Tá entendendo? Então, em relação à Torá, o aspecto prático, ele vem primeiro. Porque ele é que vai te dar a experiência é que vai te dar a compreensão. Interessante, não é? E não é só com o Shabat, não. Eu estou falando aqui para quem não é judeu, né? Esse tema está sendo endereçado a quem não é judeu. Tanto o Shabat se aplica essa premissa, como as festas do Eterno. O Pêssar, o Shavuot, o Pentecoste, o Sukkot, o Tabernáculo, o Yom Kippur, o dia do jejum, né? Outras festas também, Purim, que é uma festa que os rabinos falam que vai ser celebrada aí no Olam Rabá, no mundo vindouro. O Hanukkah, que é uma festa de celebração a Deus pela libertação, pelo livramento, assim como o Pêssar. Mas o gentio pode celebrar? Não, aqui. O gentio deve guardar o sábado? As pessoas, elas já chegam para a gente já com um tom inquisitorial. Eu acho engraçado porque a Inquisição terminou há o quê? 200 anos, né? 205 anos, 204 anos. Na Espanha, né? Em Portugal, no Brasil, mais ou menos na mesma época, 1820, 1821, 1823. A Inquisição acabou no papel, mas o espírito inquisitorial está vivo. Como diz o mineiro, está vivinho da Silva. Porque eu fico vendo como as pessoas já chegam para a gente, né? Quer dizer, o tom da pergunta já mostra o que tem dentro da pessoa, o que ela está querendo. Então, a pessoa chega e diz assim, eu tenho que guardar o sábado? Olha aí, agressivo, inquisitorial, eu tenho. Não, meu irmão, você não tem que guardar Shabat, não. O Shabat não foi dado a você. Eu tenho que guardar a Torá? Eu tenho que guardar a lei? Não.
A lei foi dada para você? Não foi. Você é judeu? Não. Então não foi dado para você. Não tem que guardar, não. Eu tenho. Se você está chegando perguntando se tem que, eu já te respondo, não. Agora, a pergunta correta não é tem que, devo eu, preciso eu. A pergunta certa é, posso eu? Mateus, eu posso celebrar o Shabat? Eu não sou judeu. Eu posso celebrar o Shabat? Eu posso celebrar as festas? Eu não sou judeu. Eu leio lá em Êxodo 12 que para celebrar o Pêssar tem que ser circuncidado. Por quê? Não pode estrangeiro celebrar. Eu, como gentio, eu sou estrangeiro? Eu sou proibido de celebrar a Páscoa? Eu posso, se eu quiser? Pode. That's the right question. Essa é a pergunta certa. Você pode, e eu vou provar para você que você pode. Mas tem que vir, você não é judeu, a Torá não foi dada a você, então tem que vir do seu coração, tem que ser no seu ritmo. Professor Mark Nanos, que é um judeu, um pesquisador judeu, não é messiânico, mas ele escrevendo sobre a carta aos Romanos, ele diz o seguinte, olha, em relação à lei, os gentios estão isentos. Então, como gentios, vocês estão isentos da Torá. Não foi dada para vocês. Foi dada para Israel. Como gentios, vocês estão isentos da Torá. Como crentes, não. Foram dados pelos apóstolos, debaixo de muita oração e unção do Espírito de Deus, para garantir a união naquela comunidade que estava se formando de judeus e não judeus que estavam adorando juntos, como, por exemplo, a comunidade de Antioquia, que não foi criada por Paulo, mas era uma comunidade que floresceu e tinha lá o elemento judeu junto com o elemento gentílico. E lá, especialmente pensando na Antioquia, tanto é que logo depois que eles decidem lá em Atos 15, eles mandam Paulo, Silas e Barnabé para ir lá para Antioquia para dar a notícia. E aí lá eles dão a notícia. Olha, os apóstolos pedem para que vocês guardem pelo menos esses 4 mandamentos. Nós vamos ler aqui daqui a pouco. Mas, ou seja, Atos 15 foi dado como um mínimo, não como um máximo. É o piso, não é o teto. Essa é a dificuldade de compreensão dos teólogos do cristianismo normativo. Eles entendem aquilo ali como um máximo. Então, quando a gente começa a falar de Torá, eles citam Atos 15 falando, ó, já decidiram, é só aquilo ali. Que é isso, meu irmão? Então, por que eles terminam a ordenança exatamente com... Porque Moisés é ensinado em cada sábado, né, desde os tempos antigos, em cada sinagoga. Ou seja, porque na época não tinha livro, não tinha Torá impressa na casa das pessoas. Como é que as pessoas iam saber a lei de Deus? Como é que as pessoas iam aprender mais? A lei era lida na sinagoga todo sábado. Então, que o gentio, se quiser aprender mais e quiser guardar mais por fé e revelação, vá à sinagoga e aprenda. Hoje nós temos Bíblia impressa, nós temos YouTube, nós temos vídeos, nós temos livros, mas na época não tinha. Acessível à população, não. Então, o que os apóstolos falaram? Eles têm que saber mais. Então, que cada um procure buscar e aprender mais. O que nós temos que passar como requisito, e aí é ordem, são esses 4 e as suas subvariantes. Porque esses 4 mandamentos de Atos 15, eles têm subdivisões. É igual aquela prova que a sua professora de história dava na 6ª série. Professora, quantas questões vai ter a prova? 3. Opa, beleza. Você vai confiante. Chega lá, questão número 1, letra A, B, C, D, E, F. Questão número 2, letra A. São assim os 4 mandamentos lá de Atos. Cada mandamento daquele tem subdivisão. Não cometer idolatria. Ô, meu amigo, a idolatria tem várias formas. Mateus, mas como é que eu vou saber? A Torá, meu irmãozinho, tem que aprender a Torá. Vai ler Levítico, vai ler Deuteronômio. Você vai aprender o que é a caracterização de idolatria. Não é só você não se prostrar, não orar para um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Tem várias outras coisas que é idolatria. Qualquer coisa que você coloca acima do eterno, qualquer coisa que você atribui poder que não seja Deus, você está cometendo idolatria. Sabia que muitas pessoas cometem idolatria atribuindo poder para o mal? Aliás, deixa eu recolocar a frase, senão você vai me acusar depois. O mal, há poder no mal.
Mas o poder que tem o mal não é um poder independente de Deus. Até o mal depende de Deus para existir, porque tudo vem de Deus, tudo. Deus fala isso em Isaías 45. Tudo ele criou, ele forma a luz e as trevas, o bem e o mal. Tudo vem dele, não tem nenhuma fonte de existência que não seja Deus. Deus é a fonte de existência de tudo. Paulo fala porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Todo o universo foi criado através de Yeshua e para Yeshua. Então, até mesmo que nós consideramos como o mal, existe o mal, claro que existe. Satã, o adversário, ele existe, ele é nosso inimigo. Mas ele não é um poder que compete com Deus. Ele é um poder subordinado a Deus. Se você crê que há um poder do mal que compete com Deus, páreo a páreo, que não precisa da autorização de Deus para agir, isso é idolatria, porque você está equiparando uma outra força a Deus. Bem-vindo ao mundo dos idólatras. Então, isso está incluído lá no mandamento de Atos 15. Não cometer promiscuidade sexual. Em grego eles usam ali porneia. O que é porneia? Todo tipo de promiscuidade sexual, que aplica-se a quem é casado e que aplica-se a quem é solteiro. Mateus, mas como que eu vou saber as categorias de pecado sexual? Vai ler Levítico, meu irmão. Tá vendo o que você precisa torar? Não comer carne de animal sufocado. O que é isso? Ingerir sangue. Não pode ingerir sangue. Isso é idolatria, isso é abominação. Avon, iniquidade. Toevá, abominação a Deus. Não pode. Porque a vida está no sangue. Você não pode ingerir a vida, porque você desrespeita quem é autor da vida. Ah, Mateus, mas eu vou no açougue, tem lá uma coisa pingando vermelha lá, eu tenho que comprar carne só naquele supermercado lá de São Paulo, dos judeus ortodoxos? Não, porque a legislação da maioria dos países do Ocidente, ela indica para um abate, né, mais humanizado, se é que isso existe, o sangue é drenado. A forma de abate no Brasil, há a drenagem do sangue. Então, aquilo que você vê lá no pacote, no saco lá do pacote da picanha, não é sangue, aquilo ali é hemoglobina, aquilo ali é a célula, né? São as hemoglobinas do músculo. Aquilo não é sangue. O sangue é drenado. Tá? Então, isso não precisa se preocupar com isso. E outra coisa, os apóstolos não ficaram dando explicação, a intenção é faça o seu melhor. O que eu vou pôr no aspecto prático? Você que não é judeu está me ouvindo aqui. Você lê lá os apóstolos. Não pode ingerir sangue. Comer carne de animal sufocado quer dizer sangue. Você não pode comer a carne do animal que o sangue não saiu. O que isso implica? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês mineiros aí. Ó. Frango ao molho pardo é abominação a Deus. Gente que crê em Deus não come frango ao molho pardo, não. Que é mandamento do Novo Testamento. Você já viu algum pastor pregando isso em alguma igreja evangélica? Mas é mandamento e está no Novo Testamento. Por que não guardam? Porque a lei tem esse caráter ruim, né? Porque os pais da igreja católica plantaram na sua cabeça, nos seminários teológicos, que a lei é uma coisa ultrapassada, que não vale mais nada, que é ruim, que é atraso, que a lei é maldição e a graça de Jesus é o que tudo de bom é amor, né? A lei é só juízo, a graça é amor. Que dicotomia satânica! Nenhum apóstolo pregou isso. E se você está achando que pregou, é porque você não está entendendo no contexto original. Porque como pode o mesmo Paulo dizer que algo que Deus criou, que Davi fala que é bom, que Moisés fala que é bom, que Deus fala com Moisés que vai gerar vida no povo, que vai gerar bênção na vida do povo, que Deus vai abençoar o povo se o povo guardasse esses preceitos. Davi fala que amava esses mandamentos. Davi fala que eles eram preciosos. Que ele amava estudar a lei de Deus de dia e de noite, meditava nela. Era como um favo de mel, a doçura dos mandamentos de Deus quando eram praticados. Neles a justiça, neles a verdade, neles a virtude. Como é que todos esses homens da Bíblia falando coisas tão boas da lei de Deus, vem Paulo e fala que a lei é maldição? Sendo que o próprio Paulo, em Romanos capítulo 7, fala que a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. No final do capítulo ele diz: o homem espiritual tem prazer na lei de Deus. O homem interior tem prazer na lei de Deus. E ele termina o capítulo dizendo, por consequente, né, a lei é boa.
Mas a lei veio para definir o pecado. Você não ia saber o que é pecado se não fosse a lei. O problema não é a lei, o problema é onde a lei está na sua vida. E já adiantando aqui, para a gente já encerrar, o gentio tem sim acesso à lei de Deus, à Torá, aos princípios eternos da lei de Deus, porém há restrições. Por quê? Porque a distinção de judeu e gentio, ela permanece na nova aliança. Eu já falei isso no início do estudo. E para que essa distinção permaneça, para que o povo judeu não seja dissolvido com os gentios se convertendo ao judaísmo, o que os apóstolos fazem na pessoa do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 7 e outras ocasiões? Ele proíbe a circuncisão. Só você ler Gálatas. Qual que é o contexto de Gálatas? Gentios querendo se converter ao judaísmo. Aí Paulo vai ser bravo. Era gentio que estava querendo converter ao judaísmo para guardar toda a Torá para ser justificado, salvo pela lei de Deus, pela guarda da lei de Deus. Está errado. Não pode. Quem guardar a lei dessa forma vai estar guardando a letra, e a letra mata. A lei tem que ser guardada tanto pelo judeu quanto pelo gentio de forma viva, de forma espontânea, com a intenção correta. E o gentio não pode guardar as leis que foram específicas a Israel e que os apóstolos reforçaram. Porque os gentios não são mais estrangeiros. Eles são co-participantes com Israel, co-herdeiros da promessa de redenção dada a Israel. Eles são concidadãos dos santos, não são mais peregrinos estrangeiros. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2. Por isso que você que é gentio pode celebrar a Páscoa, o Pêssar. E o próprio Paulo ordena a comunidade em Corinto para celebrar o Pêssar, lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 8. Então, se Paulo ordena celebrar o Pêssar, é porque a teologia que ele aprendeu de Isaías, em Yeshua, ela se cumpre. O gentio é unido a Israel, ele não vira judeu. Ele não tem que guardar tudo que o judeu guarda, ele não tem que ser circuncidado, mas ele pode ter acesso à herança de Israel, e a Torá é a herança de Israel. Então tem aspectos da Torá, e muitos, o gentio pode ter acesso. Por exemplo, as festas, o Shabat, algumas distinções alimentares, o sangue é obrigado, mas algumas distinções alimentares. Então, o que sai do escopo de Atos 15, o gentio deve guardar ou pode guardar, se assim desejar, e por revelação, por fé, não pode ser por obrigação. O mínimo que os apóstolos ordenaram está lá em Atos 15, é só você ler. O que passar disso aí tem que ser de seu livre e espontâneo desejo, sem circuncidar, sem virar judeu, sem converter. Isso é proibido. Porque Paulo tinha a intenção principal de preservar a linhagem de Israel. Se todo mundo vira judeu, ninguém mais é judeu. Não pode converter, porque a obra de Yeshua insere o gentio como filho de Abraão mediante a fé. Se você converte o judaísmo, você está dizendo o quê? A obra de Yeshua não foi poderosa o suficiente para me fazer filho de Abraão. A obra de Yeshua não foi suficiente para me fazer co-herdeira com os judeus, nas festas, no Shabat, na Torá. Eu preciso virar judeu para poder ter acesso às bênçãos de Abraão. Você que faz isso já se desligou da graça de Yeshua. É o que Paulo fala lá em Gálatas de uma forma muito clara. Se eu não me engano, no capítulo 5. Mas você não pode virar judeu. Mas tem vários outros aspectos da Torá que você pode guardar. Os 4 de Atos 15 são o mínimo. Se você quiser saber mais, procure um judeu messiânico para te ensinar. Mas judeu messiânico legítimo, né, gente? Você quer procurar uma autoridade judaica para poder aprender a Torá? Procure um judeu discípulo de Yeshua. Eu estou dando aqui o conselho para você que está me assistindo. Procure um judeu que crê em Yeshua, que creia na ordem dos apóstolos. Está entendendo? Porque muitas vezes vai procurar autoridades judaicas aí que não creem em Yeshua, você vai aprender sobre o judaísmo, vai aprender sobre a religião judaica. E os apóstolos não estavam interessados em ensinar a religião judaica, eles estavam interessados em ensinar a redenção da Bíblia, a redenção de Israel. Resplandecer sobre os gentios a luz de Israel. Israel, vou dar um aviso aqui para você que é judeu. Israel, os rabinos, criaram uma religião baseada na diáspora. Hoje, o judaísmo rabínico que nós conhecemos é uma religião de diáspora, porque nasceu na diáspora. E teve que ser assim para preservar
o nosso povo. Mas agora que já existe terra de Israel novamente, já existe o povo lá, né, 7, quase 8 milhões de judeus já habitando em Israel, os judeus voltando, as cidades reconstruídas, agora nós temos que voltar a ser aquela fé do segundo templo, aquela fé da redenção. Nós temos que voltar a ser uma religião, se é que isso existe, temos que voltar a ser uma religião não da diáspora, tem que voltar a ser uma religião da redenção. Voltar a estudar profeta, como eles estudavam lá atrás. O problema é que hoje ninguém estuda profeta. Porque está enclausurado nessa religião da diáspora. Sai da prisão da diáspora. Nós temos que voltar a ser a fé da redenção. Mas olha aí, ó, Mateus desviando o assunto Mas vamos lá, ó. Esse era o entendimento que os apóstolos tinham sobre os gentios e a Torá. Os apóstolos não ficaram explicando aos gentios cada razão. Olha, vou ensinar aqui por que vocês têm que evitar a idolatria, por que vocês têm que deixar de comer sangue. Não! Era coisa para você praticar e depois entender. Não explicar a teologia por trás de nenhum mandamento, lá de Atos 15. A ideia era que, ao praticar os mandamentos que asseguravam um mínimo de pureza moral nos gentios, eles seriam impactados com um comportamento que iria distingui-los dos outros gentios, e eles compartilhariam da comunhão com os santos e experimentariam a beleza da santidade de Deus através da prática, especialmente dos 4 de Atos 15. Pratica primeiro, garante a pureza moral, garante a possibilidade de ter comunhão com um judeu, e aí você vai buscar entender e crescer e aprender mais, se assim você desejar. Tudo isso iria preparar os gentios e instigá-los para que eles busquem um nível mais alto de santidade, mais alto de separação e sirvam a Deus com uma forma progressiva de desenvolvimento pessoal. O processo deveria ser natural e orgânico, espiritual e legítimo. Todo gentio que quer aprender a Torá, ele tem que começar por fé, começa com Atos 15, os 4 mandamentos, e daí, meu irmão, tem que ser por revelação, por fé, de maneira saudável, espiritual, natural, legítimo e orgânico. E aí eu já cito aqui o Atos 15, depois que eles terminaram, Paulo falou, né? Pedro falou, naquela reunião lá dos presbíteros e apóstolos, tá bom? Então eles disseram, Tiago disse, irmão de Yeshua, irmãos, prestem atenção nas minhas palavras. Pedro falou como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre deles um povo para o seu nome. Talvez está citando aqui Atos 10, lá, a experiência com Cornélio. Conferem com essa experiência de Pedro as palavras dos profetas. Aí vai citar Amós. Como está escrito, depois dessas coisas, vou reedificar o tabernáculo caído de Davi, que é o remanescente de Israel, a função sacerdotal de Israel, e vou levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo, para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Os apóstolos se viam como esse tabernáculo já sendo restaurado. Eles não se viam como o cumprimento completo dessa profecia, mas eles se viam como o remanescente lá de Isaías. Então, através deles, eles estavam vendo os gentios sendo alcançados. E eles estão declarando aqui, Tiago está declarando aqui, que Amós apregou que Deus vai restaurar Israel por completo e os gentios vão ser alcançados e vão ser aproximados à casa de Israel. E vão subir a Jerusalém e vão pedir para aprenderem a Torá. Não é questão de se o gentio vai aprender e guardar mais a Torá, é quando, porque está profetizado. E essa foi a teologia dos apóstolos. E isso, como judeu messiânico, que eu acredito e acato e apregou. Pelo que, meus irmãos, não julgo eu, olha aqui, ó, não devemos perturbar, isso aqui é uma alusão à conversão ao judaísmo, circuncisão, guardar toda a Torá, não deve perturbar aqueles que dentro do gentio se convertem a Deus. Você não tem que converter ao judaísmo, você não tem que converter ao judaísmo messiânico, você tem que se converter a Deus. Mas escreve-lhes, ordena-lhes que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, do sangue e do sangue. Ó, Mateus, 2 vezes a mesma coisa? Não, esse sangue aqui é violência, assassinato. Tá? Então você tem que ver na Torá e descobrir o que é considerado assassinato. Para você entender que você tem que ficar longe. Não é só matar uma pessoa, tirar a vida dela. É o quê? Amaldiçoar, difamar, né? Maldizer. Tudo isso entra na categoria de assassinato. Porque aqui, esse é o versículo central que fecha a instrução. Lê comigo. Porque Moisés tem
em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ou seja, quando eles quiserem saber e precisarem aprender mais, que consultem a Torá. Aprendam onde a Torá é ensinada. E mais uma vez, quer aprender a Torá? Aprenda com judeus legítimos, que acreditam na instrução apostólica, que acreditam em Yeshua e podem te ensinar de uma maneira correta. Tá entendendo? E se o ensinante seu não for judaico o suficiente para você, aprenda com judeus, então, né? Que você acredita que são mais judeus e tem mais pedigree, mas que você aprenda com o judeu discípulo de Yeshua. Se não é com o Mateus, não é com o Marcelo, que seja com o Rabino Shulam, que seja com o doutor David Stern, de abençoada memória, né? Que seja com o Rabino Asher Intreitor, lá de Israel, que seja com o doutor David Rudolph, aqui dos Estados Unidos. Mas eu acho que você tinha que dar a preferência para o judeu que é discípulo de Yeshua, como Paulo explica lá em Filipenses capítulo 3. Depois você lê na sua casa como para casa. Tá bom? Então fica minha admoestação aí. Porque não pode judeu que é você começar a seguir judeu que não é discípulo de Yeshua, aí de uma certa hora o judeu que você está aprendendo que não é messiânico, ele fica com ciúme do messiânico, ele começa a falar para todos os seus seguidores para não seguirem mais quem é messiânico. Porque fala que não é representante do judaísmo. É claro que não! Desde quando eu sou representante do judaísmo tradicional ortodoxo? Meu amigo, eu sou representante do chamado que Deus me deu. Eu estou pouco me lixando para judaísmo rabínico. Não quero representar judaísmo, religião de nada. Eu estou preocupado em apregoar a luz que Deus, a missão que Deus determinou sobre nós, andar no caminho que Deus ordenou para mim, para o meu pai, para esse trabalho. E disso eu respondo, disso eu sou representante. Se você quer aprender sobre isso, sobre essa luz, você acompanha a gente. Se você quer aprender sobre religião de homens, você acompanha lá o rabino que fala mal da gente. Tá bom? Você é mais que bem-vindo. Tá bom? E se quiser saber mais, eu te falo, até te indico. Pessoas aí. São pessoas boas. São pessoas boas. Mas no momento que ficam condenando o judeu messiânico por ciúme ou inveja, ou por um zelo, pode ser também, igual Paulo, a pessoa tem zelo, acha que está fazendo a obra de Deus, mas na verdade está indo contrário àquilo que Deus tem para os gentios. É triste, mas acontece. Aconteceu lá nos dias de Paulo e acontece hoje. Às vezes a pessoa não é por falta de caráter, às vezes é por excesso de zelo. Ele acha que ele está protegendo a fé judaica. Igual os irmãos de José. Eles quase mataram José achando que estavam protegendo a linhagem de Jacó. Mas estavam fazendo uma coisa muito ruim. Mas guess what? Adivinha o quê? Estavam cumprindo uma vontade de Deus, sem saberem. Então, às vezes, esses rabinos aí estão cumprindo a vontade de Deus. Mas cabe aqui a minha admoestação para alertar, abrir o seu olho. Vamos lá. Ó. Os apóstolos se consideravam remanescente de Amós, capítulo 9. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que Deus está falando que vai preservar um remanescente em Israel. Então os apóstolos se viam como o início desse remanescente sendo formado. Eles entendiam que sobre eles foi concedida a missão de alcançar e resgatar os gentios para Deus, através de Yeshua, não é através do judaísmo, não é através de judaísmo rabínico, é através de Yeshua que o gentio é enxertado em Israel. Os apóstolos estavam seguindo os passos de Abraão, cumprindo o propósito de abençoar as nações da terra e de incluir no povo de Deus os gentios que estavam sendo chamados através da obra de Yeshua, do Evangelho. Todo o processo era algo sobrenatural, guiado e coordenado pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez, você que é gentio e acha que convertendo o seu judaísmo ou ficando contra Yeshua, você vai ser mais judeu, ou você vai estar mais perto do propósito de Deus, você está redondamente enganado. Você está se afastando do propósito divino. Os apóstolos entenderam a missão de Amós, os apóstolos entenderam a missão de Abraão, os apóstolos entenderam Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 56, e por isso eles estavam ensinando os gentios, como eu estou mostrando aqui. E eu apregou o ensino apostólico, porque Yeshua que os ordenou, Yeshua é quem os abençoou, foi quem os abençoou, e eu sigo a determinação dos apóstolos. Não sigo o judaísmo rabínico. Eu sigo o judaísmo de Yeshua, se é que isso existe. Eu sigo o judaísmo dos apóstolos, se é que isso existe. Quer aprender sobre o judaísmo rabínico? Vai seguir outras pessoas. Quer estudar comigo? Você vai estudar sobre a fé da Bíblia, sobre a esperança dos profetas de Israel.
Essa era a teologia que motivava os apóstolos. Isaías 2:2, nos últimos dias. Mas Israel não estuda profeta, meu irmão, não estuda profeta. Por isso que fica aí dando um murro em ponta de faca, dando um tiro no pé, desviando os gentios do caminho da luz, porque não estudam profeta. Olha o que Isaías escreve: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Eterno será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele, para o monte de Deus, lá em Jerusalém, Monte Sião, se afluirão, Monte Moriá, todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Os apóstolos eram motivados por essa profecia. Por isso que eles começaram a ensinar a Torá para os gentios, como um mínimo, e também deram mandamentos que os gentios não poderiam guardar, porque ia atrapalhar a distinção de Israel, como a circuncisão, por exemplo. Mas muitos outros aspectos os gentios podiam sim fazer uso, se fosse pelo Espírito de Deus e por revelação e por fé. Mas os 4 mínimos são aqueles lá de Atos 15, mínimo. Mínimo. É como você é empresário, você é um empregador, você contrata o sujeito lá, aí o camarada chega para você e fala assim... Não, aliás, o empregador vira para você e fala assim: ó, você está começando a trabalhar aqui agora. Aqui nós temos uma regra de conduta. E eu vou dar para você aqui o mínimo que você tem que fazer para não ser mandado embora. Aí o sujeito vai te dar uma folha de papel com o mínimo que você tem que fazer para não ser mandado embora. Tá? Aí esse camarada que é contratado, que recebeu ali a lista do mínimo que fazer para não ser mandado embora, ele vê um outro colega fazendo mais do que a lista. Ele vira para o sujeito e fala assim: por que você está fazendo mais? Só a gente fazer isso aqui, nós não somos mandados embora. Por que você está fazendo mais? Aí o sujeito fala assim: porque eu quero saber mais, eu quero fazer mais pela empresa, eu quero me destacar, eu quero, né, crescer, eu quero honrar mais quem me contratou, eu quero buscar mais. Aí o irmãozinho lá vai falar: não, aqui é o mínimo, por quê? Você está achando que você vai... Né? Você está achando que você é melhor que eu? Que você faz mais do que o mínimo? Gente, é a mesma atitude entre os gentios. Os gentios na igreja têm a mesma atitude. Eles pegam a lista de Atos 15 e qualquer pessoa que começa a fazer um pouco mais, começa a aprender um pouco mais, começa a querer guardar o Shabat, começa a querer guardar as festas por intenção boa, por revelação. Aí o irmão, tá aqui o mínimo. Por que você está fazendo mais que o mínimo? Você contrataria, você que é empresário, um sujeito que fica pregado no mínimo? Você me responde. Então por que, como servo de Deus, você vai agir diferente? Você vai agir menos? Pensa, meu irmão. Coloca aí o neurônio para trabalhar e você vai descobrir pelo bom senso que a coisa não é como você aprendeu na sua igreja. Que a coisa não é como você aprendeu no seminário. Vamos lá. A inclusão dos gentios foi algo anunciado pelos profetas. Está aqui outras citações de Isaías para você ler depois na sua casa, que eu citei aqui, 11, 14 e 56, os capítulos. A inclusão dos gentios não era feita pela adesão à religião de Israel ou aliança do Sinai. O gentio não se une a Israel pela Torá. Não é a Torá que tem poder de unir o gentio, mas Yeshua que tem poder de unir o gentio. O gentio em Yeshua é unido à descendência de Abraão pela fé. E a aliança de Abraão é superior à aliança de Moisés. Então a Torá não tem o poder para unir o gentio ao povo de Deus. Yeshua tem, porque ele une você a Abraão. E Abraão vem antes de Moisés. Você que é filho de Abraão tem um status maior do que você que é filho de Moisés, vamos dizer assim, né? Eu vou guardar a Torá para fazer parte da aliança. Não, o outro lá que aceitou Abraão, que não guarda toda a Torá, mas que entrou na aliança via Yeshua, ele é filho de Abraão mediante a fé, ele é superior a você. Ele é filho da herança, você não. Sabe por quê? Porque a Torá é uma aliança bilateral. Se você descumpre, você está fora. A aliança feita com Abraão, não. A aliança feita com Abraão é unilateral. Deus prometeu uma herança. Independente
de Abraão, Deus prometeu e jurou fidelidade. Você acha que o povo de Israel merecia sair do Egito? Por que Deus tira o povo do Egito? Para cumprir as promessas dadas a Abraão. Então, ou seja, os descendentes de Abraão não mereciam mais. Já tinham descumprido a aliança. Já não estavam guardando nada. Mas Deus, para cumprir a promessa a Abraão, ele liberta o povo. Porque a aliança é uma aliança unilateral feita com Abraão. Já a aliança no Sinai não, é uma aliança bilateral. Se vocês andarem, eu vou abençoar. Se vocês descumprirem, vocês vão entrar em juízo. Por isso que você que é gentil não pode achar que você se une a Israel pela Torá. A Torá não tem força para te unir a Israel. Yeshua tem força para te unir a Israel. E aí sim, você pode observar preceitos da Torá. Por quê? Porque a Torá foi dada para quem é de dentro da família, não para quem é de fora. A Torá foi dada para quem é parte do reino, não para quem é fora do reino. Qualquer gentil que busca uma união profética através de outros caminhos vai estar negando o poder de Deus através de Yeshua. A Torá não tem poder de unir gentios, nem de redimir ninguém, nem de justificar ninguém, nem de salvar ninguém. Porém, a Torá representa a luz que ilumina o caminho de quem quer servir a Deus, judeus ou não judeus. E quem escreveu isso foi o quê? O rei Davi, olha aí. Que ner mitzvah, ou seja, que o mitzvah é luz, o mandamento é luz, vetorá or, e a lei de Deus é luz, vedere haim, torhot musar, pois o mandamento é lâmpada, a Torá é luz, e as repreensões da disciplina são um caminho que leva à vida. Repreensões de disciplina que contêm os mandamentos e a própria Torá. Então, se Salomão, Davi escreveu coisas bem parecidas, mas se Salomão decreta isso inspirado pelo Espírito de Deus, você tem que crer que a Torá é boa, que aquilo que te ensinaram que a Torá é ruim, que a Torá é maldição, está errado. Estão interpretando Paulo errado. Como é que Paulo pode dizer que a Torá é maldição e ao mesmo tempo dizer que ela é boa, santa e justa? Então Paulo era esquizofrênico, era mau caráter, cada hora tinha uma opinião. Não, Paulo não era mau caráter nem esquizofrênico, é você que não o entende da forma original. Paulo escrevendo a Timóteo, permaneça, Timóteo, naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Olha a importância de buscar um bom mestre. Para de ficar seguindo multidão e miríades de milhares aí na internet. Acha um mestre e sigam. E que você, Timóteo, desde a sua infância, você conhece as sagradas letras, que é a Tanar, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, que podem te tornar sábio para a salvação. Não é a Torá que salva, mas a Torá guia a Yeshua e Yeshua salva. Olha aí, a Torá te torna sábio para a salvação pela fé em Yeshua. Então Yeshua é o veículo, mas quem te leva a Yeshua é a lei de Deus. E Yeshua falou isso em João capítulo 5, Moisés fala a meu respeito. A Torá fala a meu respeito. Toda a escritura, toda a Torá é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça. Olha isso, meu irmão. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Claro que a lei de Deus é importante para você que não é judeu. Claro que você tem que aprender, que você deve buscar agradar a Deus. E se assim desejar, começar a entender e guardar mais do que os 4 lá de Atos 15. Porque senão Paulo não tinha escrito isso aqui. Olha que beleza que é a Torá para a vida do discípulo. E ele escreveu isso aqui para uma comunidade lá que para Timóteo, que era judeu, que a mãe dele era judia, mas que presidia comunidades que não eram de judeu. Olha aí, Romanos 7. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo mandamento se tornou para a morte. Por quê? Porque Paulo era um pecador. Então, para quem é pecador, a lei é morte, porque a lei atribui maldição para quem é desobediente. E Paulo era judeu, e as maldições da Torá se aplicam a ele. Porque o pecado, prevalecente do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, ou seja, a pessoa que está em pecado, o mandamento é peso. O mandamento é morte. Não adulterará. Se você é um adúltero, esse mandamento está te acusando o tempo todo. O mandamento está te levando para a morte. Não é que o mandamento é morte. Você em pecado faz com que o mandamento seja um constante acusador na sua vida. Por isso que a lei é santa, o mandamento santo, justo, bom. Exatamente por isso.
Porque o mandamento ele vai te mostrar a gravidade daquilo que você está fazendo. E se você não mudar de caminho, o mandamento vai te guiar para a condenação. Mas se você tem um mandamento dentro de si, você vai guardar o mandamento e ele vai ser para você o quê? Ele vai ser santidade, ele vai ser justiça, ele vai ser bondade. Mas o mandamento tem que estar dentro. Ele tem que estar transformado, tem que nascer de novo. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então eu vou concluir dizendo o seguinte: quem tem problema com a lei de Deus é o pecador, não é o justo. O justo tem prazer na lei de Deus. O pecador odeia a lei. O pecador odeia a lei. O justo tem prazer na lei. Leia o Salmo, você quer saber? Leia o Salmo 119. Você vai entender como é que Davi interpretava a lei de Deus. Você quer ser como Davi, o homem segundo o coração de Deus? Yeshua falou em Mateus 5,17, eu não vim destruir a Torá, a lei e os profetas, eu vim torná-los plenos. Tornar pleno quer dizer que ele anulou. Tornar pleno quer dizer que ele vem escrever no seu coração. Ah, Jesus cumpriu a lei, eu não preciso cumprir. Mas então Jesus não matou, você pode matar? Jesus não adulterou, você pode adulterar? Que teologia bizarra é essa? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Quem é que está debaixo da lei? Quem é o pecador? Quem está pecando, o mandamento está nas suas costas, pressionando. Não mentirás. Se eu minto, o mandamento está nas minhas costas me acusando. Mas se a lei em Yeshua está dentro de mim, eu não minto pela minha natureza nova em Cristo. A lei foi escrita no meu coração, Jeremias 31. A nova aliança quer dizer que a lei é escrita no coração do discípulo. Leia Jeremias 31, 31. Então a lei só está debaixo da lei quem está em pecado. Quem está na justiça, a lei está dentro. Mas só porque a lei está dentro agora você pode pecar? Não, de forma alguma. Se a lei está dentro, você está debaixo da graça. Mas ainda assim você não pode pecar. É tudo muito lógico, meu irmão. Ninguém, pois, julgue vocês por causa de comida, de bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que estão por vir. Ah, meu irmão, olha o que diz o texto no original. Aqui eu coloquei em grego para você, ó. Vamos lá. Meloiton. O que é melonton? O que é melô? Futuro em grego. Então o texto diz, o sábado, a separação de alimentos. Primeiro Paulo está falando, não deixa ninguém julgar vocês. Está falando para gentio. Eles estavam sendo julgados porque eles estavam guardando essas coisas. Isso é correto? Isso aqui é interpretação textual. Clara, superficial. O sujeito estava guardando essas coisas, eles não eram judeus, estavam sendo julgados, ou por outros gentios, ou por judeus. Olha a palavra de Paulo. Não deixe ninguém julgar vocês, porque vocês estão separando o alimento, como Israel, porque vocês estão guardando as festas que foram dadas para Israel preservar, mas são de Deus. Porque vocês estão celebrando Lua Nova, o que quer dizer isso? Vocês estão celebrando o calendário de Deus, dados a Israel. Porque vocês estão celebrando o Shabat, que foi dado para a humanidade lá em Gênesis 2. Por que vocês não podem deixar ninguém julgar se vocês estiverem praticando isso? Porque todas essas coisas são sombras, são imagens, são reflexo daquilo que está por vir. São proféticas, em outras palavras. Apontam para algo que está para acontecer. E o corpo, soma, a substância dessas coisas é Cristo. Então é lógico que essas coisas não são coisas ruins. Porque a substância delas é Cristo e elas são proféticas. Olha aqui. Mas aí na sua tradução está como? São sombra das coisas que vieram. Ah, e o pastor, puxa vida, ele até baba de satisfação, porque ele vê essa tradução e ele pensa assim, tá vendo aqui, ó, eu vou provar lá para aquele pessoal do Ensinando Sião que esse negócio de festa, esse negócio de Shabat, esse negócio de ficar deixando de comer certos alimentos, isso aí é sombra de Cristo que já veio e acabou com isso tudo. Ô, meu irmão, você está na ignorância. Olha aqui, ó, das coisas que virão. Não veio ainda, meu irmão. Não vieram ainda. Isso aqui está falando do mundo vindouro, da redenção. Vai ler Isaías 2, vai ler Isaías 11, vai ler Isaías 9.
Ah, meu irmão, tanta coisa. Mas vamos lá para a gente encerrar. A restauração das raízes da fé é, na verdade, a redescoberta da beleza e da função da Torá na vida do discípulo, especialmente na vida do discípulo que não é judeu. A Torá é importante porque ela nos ensina como agradar a Deus, como nos relacionar com Deus e com o próximo, você vai aprender isso com a Torá, e como aplicar a retidão de Deus em nosso dia a dia. Yeshua une os gentios à herança e à cidadania de Israel, mas é a Torá que mantém essa união saudável e profícua. A Torá não une o gentio a Israel, mas a Torá mantém essa união saudável. Por isso que os apóstolos deram 4 mandamentos da Torá como mínimo para você cumprir, você que não é judeu, lá em Atos 15. Por isso que, como crente, você não está isento da lei, não. Tem lei para você. E o mínimo está lá em Atos 15. Se você quiser servir a Deus fazendo o mínimo, tudo bem, você é livre. Eu, como judeu messiânico, não posso te obrigar a guardar mais do que o mínimo. Ah, chave de ouro aqui para a gente fechar. Ninguém pode obrigar você a guardar nada além dos 4 lá de Atos 15. Eu não irei proibir. Os que você pode guardar, eu não vou proibir você de guardar se for da forma correta. Agora, se algum judeu, seja messiânico ou não, começar a falar com você que você é obrigado a guardar outros aspectos da Torá, sai fora que é picareta. Eu, como rabino messiânico, que fui ordenado por organizações judaico-messiânicas em Israel e nos Estados Unidos, eu não me auto-ordenei, tá? Foram outros líderes rabinos que me ordenaram, a mim e meu pai. Então, quando eu me identifico, eu nem gosto de usar esse título. É raro você me ouvir falando que eu sou rabino messiânico, mas às vezes eu falo. Para colocar certas pessoas no lugar devido. Então, eu fui um rabino que fui testado, estudei e consegui, com a graça do Eterno, ser ordenado. Eu não posso obrigar você que não é judeu a guardar o Pessah, a guardar o jejum de Yom Kippur, a celebrar o Shabat, a deixar de comer carne de porco. Eu não posso fazer isso. Porque esse não é o espírito dos apóstolos, não é essa a orientação que os apóstolos me deram. Eu vou ensinar para vocês os 4 mínimos. Vou ensinar a você, se você quiser. Todo sábado eu estou ensinando. É só você acessar o YouTube e assistir uma palestra minha ou do meu pai no sábado. Moisés está sendo ensinado. Que você aprenda. Se você quiser deixar de comer alguma coisa, é seu problema, não é meu. Aliás, é sua decisão, não minha. Se você quiser celebrar tabernáculos, ou fazer um jantar de Páscoa na sua casa, é uma decisão sua. Eu vou te abençoar. Se você decidir da forma correta, eu vou te abençoar. E vou te ensinar. Que essa é a minha obrigação. Moisés tem sido ensinado a cada sábado, desde os tempos antigos, em cada sinagoga. Está aqui sendo ensinado, no contexto judaico-messiânico. Faça bom uso. Ah, mas eu sou obrigado? Se você já está perguntando se é obrigado, não é para você. Se você já chega querendo saber das coisas, perguntando se é obrigado, eu já te respondo. Não é para você, não. Eu sou obrigado, rabino, a guardar o Shabat? Não. E quer um conselho? Não guarde. Porque com essa cabeça aí, você vai estar fazendo algo que vai te ser prejudicial. Porque guardar a Torá da forma errada é prejudicial. Para judeu e para quem não é judeu. Ainda mais para quem não é judeu. Então fique como você está. Coma todas as carnes de porco que você quiser. Você não vai deixar de ser abençoado porque você está comendo carne de porco. Você não vai para o inferno, como os evangélicos gostam. Você não perde a salvação porque está comendo carne de porco. Você não perde a salvação porque você não está honrando o Shabat. Não perde. Você pode estar perdendo outras coisas, outras bênçãos, mas a salvação, a redenção, você não vai perder, não. Você ainda vai fazer parte. Não sei em que lugar você vai ficar lá no galardão, mas que você vai estar lá, vai. Deus não vai te tirar da redenção porque você come carne de porco. De jeito nenhum. Sou eu algum tolo aqui, algum doido? Não. Pode comer o que você quiser. Agora, se você sentir no espírito de aprender mais e aplicar as leis alimentares de uma forma saudável e espiritual na sua vida, seja bem-vindo. Eu posso te orientar.
Se você quiser, eu não estou aqui para te obrigar. Nisso não. Estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para te ordenar as leis que os apóstolos ordenaram. Não pode cometer idolatria, não pode ingerir sangue, isso aí eu posso ordenar, porque está na Bíblia. É para você, gentio. Está no Novo Testamento. Você não pode cometer violência, assassinato, você não pode ingerir sangue, você não pode cometer promiscuidade sexual, nem pode cometer idolatria. Isso aí você é obrigado a cumprir, eu vou te ensinar também como guardar isso. Agora, se você quiser saber mais e quiser guardar mais, é com você e eu estou aqui para te ajudar. Ok? Essa é parte da visão da restauração. Restaurar o lugar da lei entre o povo de Deus, tanto para judeus quanto para não judeus. E eu termino dizendo restauração já, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.